Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho, pelo seu ministério, sua família. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja no controle da sua vida, da sua família, seu ministério e tudo aquilo que o Senhor tem entregue em suas mãos. Deus, conduza ele na palavra dessa manhã, que ele seja usado pelo Senhor como tem sido usado, para transmitir o teu recado às nossas vidas essa manhã, ó Pai. Deus, nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te pedimos, ó Pai, fala conosco. Amém. Amados irmãos, bom dia a todos, na paz do Senhor. Tudo bem aí com vocês? Animados e alegres nesse domingo? Glórias a Deus por tudo, né? Glórias a Deus. Mas vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 7, né? Vamos estar dando continuidade ao que diz Paulo na sua epístola aos Romanos. Agora nós vamos estar falando sobre a vida segundo o Espírito. O que a gente quer? Eu coloquei aquela ilustração ali, porque normalmente o Espírito Santo a gente às vezes entende, conhece ele por algumas coisas, como, sei lá, água, né? A gente vê como fogo, e ali tem uma pombinha também, como pomba, algumas características que a gente às vezes aprendeu a conhecer, a tipificar o Espírito Santo. Nesse capítulo 8 que está aqui, que nós vamos estar estudando, ele mostra o contraste entre a velha vida marcada pelo pecado, com a nova vida no poder do Espírito Santo que Cristo nos proporciona. Nós estamos vivendo hoje a era, você sabe a era que nós estamos vivendo hoje, se nós considerarmos as dispensações humanas, qual a era que nós estamos vivendo hoje? Qual a dispensação? A dispensação da graça, ou também dispensação do Espírito Santo, não é isso? Começa com a primeira, essas dispensações são divisões que a gente vê que os teólogos acharam por bem dividir alguns momentos importantes e históricos da vida não só da igreja, mas de toda a vida, de toda a era da criação do homem. A primeira dispensação, eles dividiram ela em sete dispensações, que a maioria das pessoas tem como 7 dispensações dessa divisão. A primeira dispensação, a dispensação da inocência. Diga comigo, inocência. Qual que dispensação que é essa? Foi desde a criação do homem até desde a criação até a sua queda. Esta é a primeira dispensação. A segunda é da consciência. Primeira da inocência, a segunda da consciência. A segunda dispensação vai da queda do homem até o dilúvio. Isso é a segunda dispensação. A terceira dispensação é chamada de governo humano. Por que governo humano? Ela vai desde o dilúvio até quando formaram, vai até ali na Torre de Babel, aonde Deus fez o povo, separou o povo, dividiu o povo, e onde começou a formar várias nações, várias línguas diferentes, depois da Torre de Babel. Então, essa é a terceira dispensação do governo humano. A quarta dispensação é chamada também de patriarcal. Por que patriarcal? Ela começa na era daqueles patriarcas. Vai desde a chamada de Abraão, o primeiro patriarca, que se denomina como assim. Jó também foi um dos patriarcas, mas tudo bem. Mas vai de Abraão até a lei de Moisés. Depois, a quinta dispensação é a lei propriamente dita, que vai desde Moisés, do tempo de Moisés, até Jesus Cristo, crucificação de Jesus. E a sexta dispensação é a que nós estamos vivendo hoje, essa que nós falamos para vocês, que é a dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo. Essa vai desde o arrebatamento desde a morte e ressurreição de Jesus, e vai até o arrebatamento da igreja. Essa é a sexta dispensação. Quantos estão esperando por isso? Diga amém.
E a última dispensação é a do milênio, chamada do milênio, que vai ser depois que a igreja for arrebatada e a igreja começar a reinar aqui na terra. Jesus reina na terra por 1000 anos, até acabar esses 1000 anos, e depois vida eterna a morar com Deus por toda a eternidade. Amém? E isso é só para você entender um pouco sobre essas dispensações. Nesse segundo tópico que eu coloquei aí, por intermédio do Espírito Santo, já temos uma visão prévia da alegria que um dia viveremos ao lado do Senhor no céu, desfrutando da plenitude da salvação. Jesus, quando ele foi aos céus, ele deixou aqui, ele falou que ia deixar um outro Consolador. Por que outro Consolador? Outro Consolador fala que é outro da mesma espécie, da mesmo poder, da mesma direção. Quando Jesus foi embora e falou para os discípulos que ia deixar outro Consolador, evidentemente os discípulos não queriam outro Consolador. Eles queriam Jesus. Eles estavam acostumados com Jesus, eles não entendiam ainda a função do Consolador. Então, mas quando Jesus, depois que vai aos céus, eles começam a entender a importância do Espírito Santo, do Paráclito, daquele que foi chamado lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, quando Jesus diz assim, filhinhos, quando João está dizendo, filhinhos, não pequeis, mas, se pecardes, tendes o quê? Um advogado no céu. Quem que é esse advogado? É Jesus. Então, às vezes, não é que é errado, não. Teologicamente, às vezes pode ser errado, algumas coisas que nós fazemos, mas às vezes, por nós não entendermos muito de teologia, para Deus não importa muito a teologia, na realidade Deus quer ver um coração quebrantado. A teologia importa mais para os homens do que para Deus. Deus não se preocupa muito com a nossa teologia, Deus não aprende muito com a nossa teologia, né? A gente não consegue ensinar demais a Deus a nossa teologia, mas nós devemos fazer o quê? Nas nossas orações, ensinado por Deus, que nós devemos orar a quem? A Deus, não é isso? Em nome de Jesus, através da intercessão do Espírito Santo. Ou seja, por que a gente está falando isso? A importância do Espírito Santo. Porque Jesus deixou o Espírito Santo aqui, como esse outro Consolador, outro da mesma espécie, é exatamente para dar o seguimento daquilo, da obra que ele veio fazer aqui na terra. Não é que se você orar, não, então eu vou orar ao Espírito Santo, Deus, não sei o que, Jesus me abençoa, Espírito Santo me abençoa, está errado isso. Não está errado, porque na realidade a Trindade é uma pessoa, é única, uma pessoa. Você pode orar, estou falando teologicamente, e foi ensinado às vezes por Jesus, porque Jesus hoje, ele intercede por nós. Jesus está nos céus, ele caminhou, veio aqui na terra, andou na terra. Então, a segunda pessoa da Trindade hoje se encontra nos céus. Quem está conosco, vivendo e habitando conosco é quem? O Espírito Santo. Então é ele, por essa teologia, que nós devemos orar a Deus em nome de Jesus, que é o nosso intercessor no céu, e usando a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor, ou o sinal da nossa herança, ou seja, a primeira parcela, a parcela inicial que Deus deixou. É como se desse você vai e faz uma compra, uma pequena compra, e alguém pede um sinal para você. Não, se você quer comprar mesmo, eu quero comprar um lote, eu quero comprar uma casa. Você tem certeza que você quer comprar a casa? Não, tenho sim. Então faz o seguinte, você dá um sinal. E aí, a partir daí, nós vamos concretizar o negócio. O Espírito Santo é exatamente este sinal, este selo que Deus deixou aqui na terra para dizer assim para nós, para nos ensinar. Olha, vocês têm entre vocês aí uma medida, um pedaço, um pouco.
Por quê? Porque um dia eu vou voltar e vou buscar vocês para viver comigo para a eternidade toda. Ou seja, Ele é a parcela inicial daquilo que nós vamos desfrutar de um todo, um dia com Ele no céu. Quantos podem dizer amém por isso? A vida segundo o Espírito, continuidade. Paulo fala de 4 tipos de liberdade aqui nesse capítulo 8. Esse capítulo 8, ele é a maior declaração de liberdade que um cristão tem. Se você vai ler o capítulo 8, você vai ver o quanto que esse capítulo ele é maravilhoso, ele é interessante demais. Por quê? Paulo declara, só nesse capítulo 8, Paulo declara 13 vezes a importância do Espírito Santo vivendo aqui entre nós. Olha o que ele fala nesses 4 tipos de liberdade. Ele fala do verso 1 ao 4, ele fala da liberdade do julgamento, ou seja, que agora nenhuma condenação há. Se não tem condenação, o que fala? Nós estávamos ligados na lei, lá no passado, mas a lei hoje não tem mais direito sobre nós. Ela não pode mais nos condenar, a lei não pode mais nos controlar. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Daqui um pouco nós vamos falar mais sobre esta liberdade que nós temos em Cristo. 2, a segunda, a liberdade de escolha. Diga comigo, liberdade de escolha. Por que isso? Porque agora não, nenhuma obrigação, nós não estamos obrigados a nada, nós não temos obrigação nenhuma mais. O que ele fala em Romanos 8, versos 5 a 17. Temos liberdade do ânimo, que agora não tem mais nenhuma frustração, a liberdade do medo, que nós não temos mais nenhuma separação. E nós vamos estar visualizando isso no decorrer da nossa lição. A vida, primeiro tópico da nossa lição, a vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. Vocês concordam com isso? Que você viver no Espírito pressupõe que você tem que fazer a oposição à lei do pecado? Alguém não pode habitar no mesmo corpo, no mesmo ser, na mesma pessoa, não pode habitar um ser carnal e ao mesmo tempo alguém que é espiritual, habitação de um Deus poderoso, um Deus que andava nos tabernáculos, um Deus que andava no meio do povo, mas habitava nos tabernáculos, e agora resolveu que Ele tabernaculou, ou habitou, ou morou, habita em nós. Nós hoje somos esse tabernáculo espiritual da presença de Deus andando aqui nessa terra. Ou seja, aonde nós vamos hoje, aonde nós caminhamos hoje, nós não levamos coisas diferentes, nós levamos a própria presença de Deus que habita no nosso meio, querendo nós ou não, e vivendo assim ou não, nós levamos a presença de Deus por onde quer que nós estejamos. Agora resta saber de que maneira que nós estamos dando esse testemunho da presença de Deus na nossa vida. Primeiro tópico, a enfermidade. Por que a lei, Paulo fala que a enfermidade, a lei estava enferma? Primeiro, a gente tem que ver que a lei era um código de conduta. A Torá fazia parte do Pentateuco. Elas dirigiam toda a vida de um judeu, tanto moral, como civil, como cerimônia. Além dos 10 mandamentos, a lei também existiam cerca de 613 ordenanças que os judeus tinham. Os rabinos dividiram essas 613 ordenanças em 2 etapas. A primeira de 365 mandamentos. 365 mandamentos negativos. Era como se, para cada dia, um dia está dizendo a nós assim: não cometa hoje um pecado. 365, para cada dia do ano, um dia dizendo ao nosso ser: hoje não é dia de cometer pecado. Mas, e para inteirar os 613, eles colocaram mais 248 mandamentos positivos. É como se dissesse assim, e esses 248, segundo alguns estudiosos, para completar os 613, significa a quantidade de ossos do nosso corpo, mais a quantidade
de órgãos importantes e vitais do nosso corpo, do nosso organismo, esses 248 mandamentos positivos, dizendo assim, olha, cumpra o preceito hoje, nesse dia. Ou seja, eles eram muito, pessoas eram muito ligadas a estas coisas, tão ligadas que no Antigo Testamento, além dessa quantidade que tinha a lei, tinha a Torá, tinha todos esses preceitos, eles criaram mais de 2.000 coisas que não poderia. Por isso que Jesus fala que eles fecharam a porta, não deixavam ninguém entrar. Ou seja, se dependesse dos homens, se dependesse da lei, ninguém entraria no reino de Deus. Porque os próprios homens, além das que já existiam pela lei de Moisés, eles criaram mais de 2.000 imposições. Ou seja, se já era difícil alguém cumprir a lei, agora ficou impossível. Não podia fazer coisa alguma, eles não poderiam fazer coisa alguma. Ninguém conseguiria cumprir esta lei. Por que a lei estava enferma? Porque com a lei, preste atenção numa coisa, com a lei, por que eu sei o quê, hein? Por que eu sei, por exemplo, que atravessar um sinal vermelho, é contra a lei? Porque alguém um dia foi lá, né, e escreveu e disse, votou e fez alguma coisa dizendo, olha, a partir de hoje, aquele negocinho vermelho que tem lá, o meu neto já fala, vovô, não pode, está vermelho, agora pode. Então, para andar com ele agora, o negócio tem que ser mais assim na lei, entendeu? Não é na graça, é mais na lei. Então, por que a gente sabe? É porque alguém falou que não podia. Agora, a partir do momento em que eu sei que não posso fazer algo, e faço, eu sou considerado um transgressor da lei. Ou seja, aquele que sabe e não faz aquilo que está escrito, faz o contrário. É por isso que às vezes nós somos considerados transgressores, porque nós sabemos fazer coisas boas, fomos ensinados a fazer coisas boas e não fazemos coisas boas, só fazemos coisas, às vezes, coisas ruins. Então, essa lei estava enferma, somente alguém que pudesse, preste atenção numa coisa, todos estavam condenados, morreriam, todos nós morreríamos, porque ninguém conseguiria cumprir a lei, pessoa alguma, e como elas não estavam, ninguém conseguiria cumprir, a lei ficou enferma. Por quê? Se eu tenho alguma coisa que é para nortear a minha vida e eu não consigo fazer aquilo, evidentemente aquilo está errado, tem alguma coisa que está errada. Então, o que Deus fez? Vendo esta situação e estas coisas, já na criação do homem, antes da criação do homem, ele já sabia dessas coisas. Mas ele coloca o quê? Ele vem então, manda o seu Filho, Jesus Cristo, que vai lá na cruz do Calvário e morre, porque ele, durante o tempo dele aqui nesta vida, ele conseguiu cumprir toda a lei. Ou seja, agora, quando ele vai naquela cruz, morre e ressuscita, na sua ressurreição, ele torna eu e você justo, ou seja, justificado pelos meus méritos? Pelos meus méritos, irmãos? Não. Agora, esta justificação e esse novo poder, esta graça que há vida agora, não é porque eu conseguiria cumprir, não. É porque Jesus cumpriu por mim todas as coisas, e Ele me tornou, com isso, filho especial da parte de Deus. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? A cura na cruz. Paulo, no capítulo 7, ele descreve aquela luta entre a carne e o espírito, né? Para os crentes, para os incrédulos, não tem muito essa luta, não.
né? Porque cada um faz o que dá na teia, o que dá na cabeça, e não existe muito essa luta, já ficou cauterizada a mente, o coração e tudo já está cauterizado. Então, e Paulo começa a descrever isso, ele escreve em Romanos 7,5, ele diz assim, 7,15, eu coloquei o verso que eu acho interessante, ele diz assim: mas o que eu faço, eu não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Se imagina um homem de Deus, um homem santo, com uma luta tremenda como essa. Não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa. Ou seja, o que isso fala para nós hoje? Que não é fácil, seguir a Deus e servir a Deus não é fácil. Não é simples, mas não é impossível. Por isso que Jesus veio, cumpriu toda a lei, para que hoje, agora eu saísse debaixo do jugo da lei e pegasse, não é que ficasse sem nada, pegasse o jugo de Jesus, que ele fala que é o quê? Que é leve e suave, porque se nós não tivermos este jugo de Jesus na nossa vida, o jugo é o que ajudava a conduzir, querendo ou não, bom ou não, é aquilo que ajudava, dava direção aos animais, para eles conduzirem juntos no mesmo lugar, estarem caminhando no mesmo sentido. Se a igreja, nós, a igreja, não tivéssemos o manual, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para nos conduzir, cada um fazia o que desse na cabeça, e achava que estava certo. Verdade ou não, irmãos? Mas nós temos hoje a direção, o jugo de Jesus está sobre nós, e este jugo nos dá a liberdade, graças a Deus, nós temos liberdade de caminhar para o céu e caminhar com alegria na nossa vida. Então é o que Paulo fala, que essa cruz, a cura da cruz. Terceiro, a lei do pecado, ela é revogada. Mas eu acho interessante que Paulo, no verso 24 desse capítulo 7, parece que ele dá um grito de aflição da sua alma. Parece que ele vai escrevendo esse capítulo 7, foi o que nós estudamos na lição passada. Parece que quando ele chega no verso 24, ele dá um sufoco na alma, mas quando ele vai no 25, no verso 25, parece que ele sintetiza não só a esperança dele, mas a nossa esperança também, que tem condições, existe uma maneira, tem condições de nós continuarmos sendo santos, santificados em Deus, sermos vitoriosos por nós podermos agradar a Deus. Ele diz assim no verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha a luta que Paulo está passando, parece aqui, ele dizendo que ele olha para a sua vida, as pessoas parecem que achavam Paulo tremendo, um cara tremendo, ele olha para ele e diz assim: miserável homem que sou. Porque cada um de nós conhecemos as nossas deficiências, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Às vezes diante das pessoas, as pessoas podem te achar forte, pode te achar super espiritual, pode te achar o bonitão, pode te achar o cara a cara, mas quando você entra lá para o seu quarto, que você dobra os seus joelhos, é que o Espírito Santo vai te mostrar quem realmente você é. É o que Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará esse corpo da morte? Mas aí ele complementa no verso 25, dizendo assim: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas a lei da carne e do pecado, esta já passou, já era. Agora há um novo mover na minha vida. Eu sirvo agora o Espírito de Deus que me dá a direção para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, eu já não vivo mais. Quando Jesus disse: está consumado, o meu passado já não me condena mais. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas agora o meu salário foi mudado. O meu salário agora não é baseado mais na carne, o meu salário já não é baseado naquilo que eu faço na carne, o meu salário não é baseado naquilo, a minha recompensa não está mais naquilo que eu faço na minha carne, mas a minha recompensa, o meu salário, aquilo que eu recebo, é baseado no fruto de Deus, o fruto do Espírito, que hoje faz parte da minha vida e faz parte da sua vida também. Vamos mais, o tempo passa.
Romanos 8:1. Aqui no capítulo 8 parece que Paulo traz a conclusão do tema que ele havia começado lá nos capítulos anteriores. No capítulo 5 ele diz que o cristão é livre da ira. No capítulo 6 ele diz que o cristão é livre do pecado. No capítulo 7 ele diz que o cristão é livre da 8. No capítulo 7 ele diz que o cristão é livre da lei. E no capítulo 8 ele é livre da morte. Olha como que Paulo começa. Depois, imagina, no capítulo 5, 6, o 7, livre de um bocado de coisa. Agora ele entra no capítulo 8 e ele começa uma nova história. É como se ele começasse uma nova visão, uma nova maneira de enxergar, uma nova alegria que nasce no coração dele. Ele diz assim: portanto agora, ou seja, um novo tempo começou, aleluia, começou algo novo. Portanto agora, nenhuma, o quê? Condenação. A lei era inflexível, imutável. A lei dizia, lá em Ezequiel 18:4, dizendo assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Mas a lei era inflexível. Mas quando nós chegamos no tempo da graça, nós vemos uma mulher, por exemplo, pecadora, que pega um dos piores atos que poderia existir, digno de morte. Era adultério. A mulher, a Bíblia diz que ela foi pega. É como se alguém chegasse lá no ambiente, no quarto, e pegasse o casalzinho pelado, sem roupa, em cima da cama. A mulher foi pega em flagrante em adultério. E eles pegam a mulher, vamos ver mais um apedrejamento hoje. O que está dizendo lá em Ezequiel 18:4? A alma que pecar, essa morrerá. Vamos ver mais um apedrejamento hoje. Vamos embora, gente, vai, vizinhança, vamos lá, gente. Cadê os vizinhos do marido, daquele marido que levou o negócio na cabeça? Vamos, leva todo mundo, vamos para lá. Chegou lá na praça, encontra Jesus. E Jesus começa uma nova dispensação na vida. A dispensação agora não é mais a lei para Jesus, a dispensação agora é a graça, a dispensação agora é o Espírito, a dispensação agora é aquela voz que fala no nosso coração, dizendo: olha, faça, não faça, aqui não pode, caminha para lá, caminha para cá, deixa de fazer isso. Agora nós não vivemos mais por faça isso, por isso que eu não acredito em muito crente que simplesmente, crente que: pastor, eu sou crentaço agora. Por quê, irmão? Por que você é crente assim? Porque eu larguei de beber, pastor, não bebo mais, larguei de fumar, larguei de prostituir, larguei de roubar, larguei de mentir, larguei disso, tudo bem. Mas será que você ainda está no tempo da lei, do tempo do não pode? Do tempo é proibido, do tempo que somente é isso? Não. Nós estamos no tempo de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O crente deve ser conhecido não pelo que ele deixa de fazer. É isso que é difícil de entrar no nosso coração ainda. Não é simplesmente, nós devemos, é claro que devemos deixar estas coisas que eu falei. Mas nós devemos ser conhecidos por aquilo que nós fazemos. Você tem que ser conhecido no seu lugar de trabalho, não é porque você um dia deixou de beber, não. Você tem que ser conhecido no seu local de trabalho, é pelas reuniões familiares, pelos grupos familiares, pelas orações que você levanta, pelas intercessões que você faz, porque alguém te conhece assim. Quando alguém está triste aqui, nós vamos procurar o fulano, porque ele ora por nós, porque quando tem alguém enfermo, o fulano ora por nós, porque quando nós estamos com o nosso coração carregado, ele tem sempre uma palavra, um salmo, uma palavra bonita para trazer o nosso coração. É isso que nós devemos ser conhecidos. Diga graças a Deus por estas coisas. Então Jesus pegou e falou para aquela multidão, fechando aqui. Ele disse para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores?
Onde estão os teus acusadores? Por quê? Porque se cada um olhasse para ele mesmo, ele teria que ter como selo, como vínculo, a lei. E ele sabia que diante da lei ele era pecador. E a lei acusava. E Jesus quebra esse paradigma e diz para aquela multidão, para aquelas pessoas, e olha para aquela mulher que iria ser apedrejada: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque foi saindo um a um, quando Jesus falou: aquele que não tem pecado, por favor, aqui a pedra está aqui, ó. A pedra está aqui. Você tem direito, a pedra está aqui. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo o quê? Um a um, de cabeça baixa. E ele olha para a mulher e diz: vá. Ou seja, é alguém que tirou da opressão, tirou da morte e deu uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance para aquela mulher. É o que Jesus fez comigo e fez com você. Uma nova oportunidade aconteceu na nossa vida. Já não vivemos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da segurança, da graça bendita do nosso Deus. Vamos mais. Agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Eu sublinhei aqui agora: para os que estão em Cristo. Em é uma o quê? É uma preposição. Estar em Cristo significa que você está num lugar, determinada situação. Significa que a essência dele está em nós e nós estamos nele. Fazemos parte, estamos amalgamados com ele. Nós fazemos parte da mesma essência. Nós estamos juntos e misturados. Agora, para os que estão em Cristo Jesus. Olha aqui, eu coloquei isso, porque em Cristo, estar em Cristo, aquela ilustraçãozinha ali, faz tanto, muda tanto, faz bem tanto para o seu presente, como faz bem para o seu. Há uma interseção ali, tanto entre a era atual e a era futura, existe estar em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, nele, fazendo parte da essência dele, você vai ter uma vida abençoada aqui nesta terra, no hoje. É o que os discípulos falaram para Jesus: Jesus, mas eu te sirvo há tanto tempo, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Eu estou te servindo aqui não sei quanto tempo, andando no céu, os pezão rachado, os negócios, aqui o povo querendo apedrejar, o povo falando mal da gente. O que é que eu vou ganhar com isso? Ele falou: olha, aquele que deixa pai e mãe, ou deixa assim, prioriza, né? Às vezes nós entendemos mal. Aquele que prioriza estas coisas, ele vai ter aqui nesta vida 100 vezes mais e a vida eterna, né? É isso que nós vamos ganhar. Nós vamos ser abençoados aqui nesta terra e por fim nós vamos receber a vida eterna, morar com Deus por toda a vida nossa. Diga amém. E complementando o versículo: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra ideia que ele tem no mesmo texto. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Espírito. O que é andar segundo a carne? O que é andar segundo a carne? É fazer o quê? Aquilo que vier na sua cabeça, né? Aquilo que dá satisfação, aquilo que enche, né? Aquilo que traz concupiscência, aquilo que é exagerado. Você sabe que não pode, mas eu quero a satisfação no meu corpo, então eu vou fazer. Você acha alguém bonito, interessante, você às vezes casada, acha alguém bonito, interessante, não pode, não devo, não é legal, mas faz o quê? Às vezes, quantas pessoas que têm caído nessa laço do diabo, e às vezes têm dado
o seu coração, tem ido conforme os desejos da sua carne, e é como se alguém estivesse sem freio, sabe? Imagina alguém sem freio, imagina uma pessoa totalmente desenfreada, alguém que faz e vai aonde quer, do jeito que quer, conforme imagina, conforme dá na cabeça. Pastor, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu sei, você é homem, é mulher de Deus, você tem um freio espiritual, você ouve uma vozinha falando no seu ouvido: olha, aqui não dá para ir, aqui não é lugar seu, aqui não é o lugar que você deveria estar, sai daqui agora. E às vezes você ouve esta voz e faz essas coisas. Agora, aquele que está na carne, não, aquele que está na carne, ele faz conforme o desejo da sua carne. Ele não importa as consequências, o que importa é o prazer do momento. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Vamos mais para frente. Verso 8, 2. Eu vou falar alguns versículos aqui, e o que der para falar, nós vamos falar. Não coloquei todos, coloquei alguns que dão uma ideia do capítulo, e nós vamos falando aqui até aqueles que derem aqui. Vamos lá. Romanos 8, 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e de quê? E da morte. Nós não podemos, irmãos, erroneamente pensar de que, porque eu estou em Cristo, eu posso fazer aquilo que me dá na cabeça agora. Eu não posso mudar o foco também da minha mente e pensar que por eu estar em Cristo agora, eu posso fazer tudo na minha vida. Eu posso ser quem eu tiver vontade de ser. Você já imaginou se Deus te desse: bom, esse final de semana aqui agora eu vou dar para o meu servo e minha serva arrebentar. Meu servo e minha serva agora, eu vou poder liberar ele geral nesse final de semana, ele vai poder fazer o que ele quiser, ela vai poder fazer o que ela quiser, sábado e domingo. Você já imaginou o que você faria no sábado e no domingo, se fosse liberado geral para você fazer? O que você faria? Você não faria nada, porque você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você é homem e mulher de Deus. Você é homem e mulher dirigido pelo Espírito de Deus. Qual que é a diferença entre os dois? Eu coloquei aqui, qual que é a diferença entre os dois tipos de jugo? O jugo da lei e o jugo de Jesus. Porque Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é o quê? Leve. Então qual que é a diferença entre os dois tipos de jugo? O jugo de Jesus me afasta do pecado e, consequentemente, ele me afasta da morte. Não uma morte qualquer, mas a morte eterna. Estar com o jugo de Jesus, interessante é que para mim estar livre da morte, a morte eterna, isso eu acho interessante. Para mim ficar livre da morte, eu tenho que morrer. Se eu não morrer, eu não fico livre da morte. Há um paradoxo, porque tem a morte física, essa que você cai, bateu com as 10, morreu. Tem a morte espiritual, que é você estar alienado, você está longe da presença de Deus, você está afastado da vontade de Deus, você não quer voltar para Deus, você quer continuar distante de Deus, fazendo a vontade da carne. Isto é uma alienação, isto é uma morte espiritual. Mas pior do que morte física, morte espiritual, é morte eterna. E é essa que Jesus veio para nos dar o livramento, porque nós não podemos pensar que nós vamos viver 80 anos, 70 anos, 60, 100 anos, não. Nós temos que pensar que nós somos seres espirituais e que nós vamos viver uma eternidade após a morte física.
Agora, depois da morte física, a morte espiritual talvez seja a balança, seja o equilíbrio, o espírito, que seja o equilíbrio, porque se você morrer em Cristo, você vai passar toda a sua eternidade vivendo, desfrutando das promessas, das riquezas, da glória eterna de Deus. Mas se você estiver morto espiritualmente, você pode morrer eternamente e passar a eternidade longe, distante de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Vamos mais. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na própria carne. O que a lei faz? É o que nós começamos a comentar no início aqui. A lei, ela mostra o meu erro. A lei, essa semana passada eu recebi lá em casa, eu acho que meu carro está clonado, não é possível. Eu acho que meu carro é um daqueles carros clonados, não tem lógica. Eu não estou lembrando das multas que eu estou recebendo. Ou é a Marisete que está saindo e eu não estou sabendo. É provável também que seja a Marisete que está passando. É parando e recebi, em diferença de 2 dias, parar em cima de faixa, 2 faixas paradas em cima de faixa, 2 multas, chegou lá agora. Que coisa terrível! Essa lei mostra meu erro. Mas ela não paga o que eu tenho que pagar, as consequências disso. A lei, ela mostrava o erro, mas ela não conseguia apagar as transgressões, era empurrada por debaixo do tapete. Era como se você recebesse 10 mil multas, 20 mil multas, 50 mil multas, não pagasse nenhuma, ninguém pagasse para você, e você fosse escondendo tudo lá debaixo. Lá na sala, se tivesse um lugar, fosse escondendo debaixo do tapete. Alguém que olhasse por cima, podia até achar assim, nossa, mas está bonitinho, né? Que casa arrumadinha, que quarto bacaninha, né? Mas aí chegava aquele menino Peralta lá, e eu sei aonde que a papai e a mamãe põem uns negócios aqui, levantasse o tapete assim, e ia aparecer tudo, não é isso? Então a lei não tinha condição nenhuma de apagar os nossos pecados, a lei só mostrava o nosso erro, e Jesus não, Jesus fez coisa diferente. Quando na lei eu tinha que oferecer sacrifícios para que esse pecado meu fosse colocado debaixo, fosse expiado, fosse escondido, eu tinha que ir lá oferecer um animal, como causa do meu pecado. Na graça não, na graça eu não tenho que oferecer um animal, na graça o sacrifício sou eu, na graça sou eu que tenho que entrar nesse sacrifício, sacrificar o meu próprio corpo, a minha própria carne, para que eu possa entrar e receber as bênçãos de Deus, que o cheiro suave, o agradável, possa chegar na presença de Deus, através da minha própria vida, daquilo que eu faço aqui hoje. Diga amém. A lei serviu de aio. A lei, Paulo fala de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. O que isso significa? Significa que a lei era aquele objeto, era como se a lei pegasse no braço, o aio era aquela pessoa que era responsável de cuidar da criança de 3 anos para frente, até ela chegar à maioridade. Mas um dia ela ia ficar adulta. Então o aio fazia o quê? Pegava, entregava para os seus gestores, para os seus pais, pegava na mão da criança, vamos imaginar essa cena. Bom, o menino agora fez maioridade, ele é maior agora. Então ele pegava, o aio entregava para os pais, está aqui o seu filho, segue em frente. O que a lei fez? Exatamente isso, serviu para mostrar, para conduzir, mas teve um momento dela, acabou.
Agora ela chegou, a lei chegou e Jesus pegou na mão. Por isso que Paulo fala que já nós não somos mais crianças, que nós não devemos tomar leite, nós não somos mais bebês espirituais. Nós deveríamos estar comendo comida sólida, quando ainda nós estamos às vezes bebendo leite. Às vezes o aio ainda está nos conduzindo. Nós não estamos preocupados ainda às vezes, se eu posso isso ou não posso aquilo, se eu devo fazer, se eu não devo aquilo, porque eu estou preocupado com a lei que está me conduzindo, e não fazendo o sacrifício. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que Deus é muito maior, eu sei que Deus habita em mim, Ele não vai gostar destas coisas, Ele não vai testificar com isso, Ele não vai ter prazer nisso que eu estou fazendo. É por isso que eu não vou fazer, não é porque o fulano está vendo, não é porque a ciclano está vendo, não. Se eu estiver sozinho, a minha consciência moral, através do Espírito Santo, tem que ser a mesma. Se você estiver sozinho na sua casa, sem ninguém, no seu computador, e vendo as coisas que você pode ver tudo lá, mas você tem um Espírito Santo que não se afasta de você, e o que você estiver vendo, Ele vai estar vendo. Você é templo, morada espiritual. Você não vai fazer ou deixar de fazer porque sua esposa não está perto, seus filhos não estão perto, não. É porque você tem alguém muito mais importante, mais nobre, que ele faz parte da sua essência, do seu ser, e que está ali com você naquele momento. Segundo tópico, a vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. Aí ele fala do verso 5 até o verso 17. Paulo descreve essa vida nesses versos aqui em 3 níveis diferentes. Primeira coisa, do verso 5 ao verso 8, ele faz um chamamento das pessoas que não têm o Espírito Santo. Vós não tendes o Espírito Santo. Do verso 9 ao verso 11, ele fecha também um tema, aqueles que têm, agora têm o Espírito. E do verso 12 ao verso 17, ele aumenta o nível espiritual. Agora não é simplesmente as pessoas que não têm, ou as pessoas que têm, não. Agora ele diz que sois agora do Espírito, aquelas pessoas agora, elas pertencem a Deus. Você é propriedade agora de Deus. Você agora não é mais dono das suas coisas. Pastor, mas eu sou dono sim de mim. Eu faço bem o que der na minha cabeça, o que dá na minha telha, eu faço sim. Tudo bem, mas você não pertence mais a você mesmo. Você agora tem um dono, alguém que pagou um alto preço ali na cruz do Calvário. Você que era escravo do pecado, você não é mais escravo. Você pode até pecar, mas você não é mais escravo do pecado. O pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Você tem domínio sobre o pecado. É igual Caim e Abel lá em Gênesis 4, 3, ou 3, 4. Quando Caim estava próximo de matar o seu irmão, Deus dá um recado para ele: olha, o pecado jaz à tua porta. Você terá domínio sobre ele. Ou seja, você tem escolha. Você não necessariamente precisa matar o seu irmão. Você tem uma escolha a ser feita. Você faz se você quiser. Nós não somos obrigados a pecar. Nós não somos obrigados a ficar na carne. Eu não sou dominado por demônio, por diabo, por natureza demoníaca nenhuma. Eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem possessão maligna, você é possuído, mas possuído pelo Espírito de Deus que habita em você, porque você é dele. A velha inclinação, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas de quê? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se. Olha o que está na cruz. Eu achei interessante essa figura.
Olha o que está na cruz. A figura da carne. Os que são, olha aqui, não é que são, não é que estão, mas é os que são. São fala de essência, de natureza. São segundo a carne, faz o quê? Inclinam-se. É como se existisse um pêndulo, né? De cá ou de cá? Os que são segundo a carne, inclinam para as coisas carnais. Existe crente carnal? Eu pergunto, existe crente carnal? Não deveria existir. Irmão, ser crente não significa nada. Ser crente não te dá aceitação nenhuma no céu. Eu tenho carteirinha da Conamad, da não sei de quê, da Catedral da Família, mais não sei de quê, da Adonep, já fui isso, fui aquilo outro, mas nada disso me qualifica a entrar no céu. Preste atenção numa coisa. O que me qualifica a entrar no céu é aonde eu estou inclinado, o dia que Jesus vai voltar. Ele vai voltar um dia para buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja vitoriosa, a igreja que vai adentrar a eternidade. Mas para isso ele vai pegar as pessoas que estão inclinadas para as coisas espirituais e distante das coisas carnais. Como que identificar um e o outro? Como é que eu vou identificar um crente carnal do crente que não é carnal? Basta olhar para o lugar que ele está inclinado. Como é que você sabe se o crente que está pertinho de você é carnal ou não? É só você ver para onde ele está inclinado. Se ele estiver assim, ó. É saber como que ele anda, o que ele fala, o que ele faz, com quem ele anda, como ele faz, que testemunho ele dá, você vai saber. Olha o que está escrito em Marcos 17:20, diz assim, olha, não pode a árvore boa dar más frutos, nem a árvore má dar frutos bons, mas a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos. É só saber do jeito que o nego está inclinado. A gente conhece facinho, não adianta o cara querer falar que ele está assim, porque ele fica desajeitado. Ele não adianta pensar que ele está inclinado para cá, porque ele fica sem jeito, sem graça. Ele não te olha nos olhos, ele não consegue te falar, ele não tem testemunho, não tem vida prática. Ele fala, mas ele não vive. Você olha para ele, você sabe que ele está só falando. Mas ele não está vivendo, ele está assim, tentando ficar inclinado, parecer que está inclinado, mas ele não está vivendo aquilo. Você sabe que a natureza dele é assim, ó. Pelos frutos o quê? Os conhecereis. Olha, eu coloquei naquela figura o verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Eu coloquei nessa figura, está uma difícil escolha, fala a verdade. Se você pudesse escolher, o que você escolheria? Tem ali na mesa, livro Luciano, o que você escolheria, livro Luciano? A parte das frutas, das verduras, ou dos bolos, sanduíche, doce, sangue de Jesus tem poder.
Um é apetitoso, mas engorda. O outro não engorda, mas não empolga demais também. O problema é que quando nós priorizamos aquilo que é apetitoso, nós só estamos pensando nas coisas temporais. O problema é que quando nós priorizamos aquilo que é apetitoso, nós estamos priorizando aquilo que é momentâneo. Nós não estamos pensando num bem maior, no resultado final. No caso, a nossa saúde. Eu só estou pensando em agradar a minha carne. Se eu chegar na churrascaria e tiver folha, alface, tomate, palmito, guariroba, jiló, que mais, Alci? Gilós, cenoura crua, nabo, quiabo bem babento, jiló bem amargo, guariroba, como é que chama aquele trem amargor? Losma, erva de erva de Santa Maria, e mais não sei o quê, rúcula, né? Só coisa amarga. E do outro lado, picanha, house beef, bife de gado argentino, cupim gorduroso, costela, carneiro, nessa gente, costela gordurosa. Aparentemente, se eu quiser uma motivação momentânea, eu não vou resistir e eu vou olhar para aqueles negócios amargosos e vou dizer para os amargosos: sai para lá, Satanás, para trás de mim. E vou embarcar na gordura, na carne, no doce, depois dessas picanhas, tudo, aquelas tortas dessa altura de chocolate recheada de leite condensado, e aí por aí vai. Mas quando eu faço isso, eu estou pensando somente no bem momentâneo, eu não estou pensando na minha saúde. Quando eu escolho agradar a carne, e eu faço aquela escolha, agradando a carne, eu só estou pensando na vida momentânea, no momento ideal, ali que eu idealizei. Eu não estou pensando que nas consequências daquele ato para daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 anos, 50 anos, eternidade, não. Eu estou pensando em agradar e saciar a minha carne naquele momento. Eu não estou pensando no resultado final, que foi porque Cristo veio para morrer, porque quando nós ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós, para nos dar vida e vida com abundância. A vida plena nós não vamos ter nesta terra, a vida plena nós vamos ter na eternidade, que um dia nós desfrutaremos com Ele por toda a vida. Amém. Paulo diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu acho isso tremendo, tremendo. Não tem como a carne não lutar contra o espírito. Nós somos seres espirituais, mas não habita em nós a carne, a natureza adâmica. Mas Deus não nos deixou Ele para equilibrar. Ele colocou uma espécie de balança em nós. Nesta queda que nós tínhamos, essa tendência natural para o pecado, Ele injeta em nós a presença de alguém, de uma pessoa,
O Espírito Santo é uma pessoa, ele consegue injetar esta pessoa no nosso ser, na nossa alma, na nossa vida, ele injeta isso em nós, e agora eu estava pendido para cá, agora eu consigo equilibrar e ter uma consciência racional, dizendo eu não quero mais escolher o pecado já não é a única alternativa que eu tenho a voz dele falando no meu coração, e a voz dele é melhor para me ouvir, porque através do Espírito Santo é que se a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, ou seja, o Espírito Santo ainda fala aos nossos coraçõezinhos. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Eu coloquei aquelas figuras ali, olha lá as igrejas. As igrejas ali, Jesus cura. Tem muita gente. Jesus prospera então. Olha lá a quantidade de gente entrando na igreja do Jesus prospera. Agora Jesus salva ao tantinho de gente. Uma pessoa só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Infelizmente está entrando no nosso meio, nas nossas igrejas, uma cultura filosófica chamada hedonismo, que tem o prazer como algo supremo da vida. Baseia a sua essência na busca do prazer e na suprir a dor. Ou seja, o hedonismo ele baseia tudo o que se faz em você buscar o prazer e não ter nenhum tipo de dor. Não passar por tribulação, não passar por provação, não passar por coisa ruim. Venha a mim, e você vai ser o cara mais abençoado, mais feliz, vai pagar as dívidas, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai passar por depressão, não vai passar por luta, não vai quebrar a perna, não vai bater o carro, não vai isso, não vai quebrar a empresa, não vai perder o emprego. Venha para mim, que você só vai ter coisa boa. A partir de hoje você levantou a mão, você está em Cristo, nova criatura você é, as coisas velhas passaram, eis que tudo fez novo, agora você não precisa se preocupar, cheque especial, o gerente vai te dar de 50 mil, cartão de crédito vai abrir para você de 100 mil reais, você vai viajar agora todo ano para Orlando, lá para os parques. Os cristãos estão achando e pensando que a vida cristã é uma espécie de parque de diversão. Muitos estão achando isso, que é você ir nos parques de diversão. Você sai de um brinquedo, né? E vamos para outro, né? E vamos para outro brinquedo. Está lá na Disney, sai correndo para não pegar a fila. Saiu de um, vai para o outro, e emoção pura. E ganhou mais a Marília, né? Marília. Nós fomos... Quando nós estávamos, a última vez nós fomos agora, nós levamos a Marília e o Daniel foi conosco, e cismamos de ir num dos parques lá, Pastor Roberto, naqueles brinquedos. Nunca passei tanta emoção na minha vida. Saí de lá com labirintite, itens aqui, mas não sei tantas ites, dor de cabeça, e tudo, tonteira, até mandar parar. A Marília falou, pai, vamos ali naquela Chita Hunt, é aquela montanha russa mais rápida que tinha, até surgiu uma outra. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder com aquele negócio. O negócio saiu assim, a moça quando falou assim para mim, eu estava de boné e máquina, ela falou assim para mim, não é bom o senhor levar esse boné, e eu pensei, esse trem não vai prestar. Sentei naquele banco, apertei o negócio assim, o rapaz veio para ter certeza que eu não ia cair, ele apertou o negócio mais em mim, travando, e começou a contagem regressiva, 3, 2, 1, a hora que falou no 1, aquele negócio deu uma arrancada assim, de uns 20 metros mais ou menos assim, que o pescoço foi lá para trás,
perdi a estabilidade. Antes de eu começar a gritar, ele entrou numa curva assim. Ah! E eu pensei, tranquilidade, ela desceu assim, foi numa reta, mas quando ela reta, eu olhei lá na frente, uns 30 metros na frente, tinha uma montanha russa, um negócio fazia assim, ó, subia quase reta assim, e descia do outro lado assim, fazia uma curva de quase 90 graus lá em cima, e aquele negócio deu uma paradinha, eu falei, graças a Deus. Irmão, aquele negócio deu uma paradinha, e deu uma arrancada de novo, igual aquela chita mesmo, e a hora que ela chegou naquele negócio, pegou uma velocidade tão grande, subindo naquele negócio assim reto, eu pensei, não vai parar, não tem lógica, vai passar direto. A glória está chegando. Eu terminei aquele negócio, virando de cabeça para baixo, para lá, para cá, com vômito, com tudo naquele negócio. A Maria falou, vamos de novo. Eu falei, leva sua mãe, eu não vou nesse negócio mais não. Mais nunca. Os crentes às vezes estão achando que a vida cristã é isso, é um parque de diversão, cheio de emoção. Aqui ele fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga comigo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, agradar a Deus exige renúncia da nossa carne, a morte do nosso homem, com as concupiscências e nossas paixões. Somente com o Espírito Santo é que nós vamos conseguir agradar a Deus. Agradar a Deus, nós temos que estar rendidos a Deus. Eu me lembro daquela música que o Kleber Lucas compôs. Ele falou que entendeu mais de que era ser rendido a Deus. Ele teve uma visão melhorada que Deus deu para ele de que estar rendido, o que significa estar rendido a Ele. Quando um dia ele estava indo para a igreja, eu não lembro o testemunho direito, eu só lembro o final. Ele estava indo para a igreja, eu só sei que os bandidos cercaram ele, pegaram o que ele tinha, material, violão, os negócios que tinha, e falou assim para ele, negão, agora você está frito. Levanta os braços, braço para cima. O carro ou a vida? E ele com os braços para cima, sem nada poder fazer, e as pessoas armadas, longe de tudo e de todos, e ele pensou que só Jesus. E ele falou que nesse momento ele entendeu o que é estar rendido, você não poder fazer nada, é você não ter como fazer nada, é você não ter ideia brilhante nenhuma, é você não ter momento algum do que poder fazer. Nós só vamos poder agradar a Deus quando nós nos encontrarmos totalmente rendidos. A nossa velha natureza, a nossa carne, nos render na presença de Deus de tal forma que nós não vamos mais pensar em agradar as nossas vazões, aos nossos sentimentos, mas nós, em primeiro lugar, nós vamos estar pensando em agradar a Deus acima de todas as coisas. Vamos ficar de pé nessa. No final desse capítulo, capítulo 8, Paulo escreve depois de ver todas as dificuldades pelas quais ele passou, todas as lutas pelas quais ele passou, no capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 1, quando ele fala da tendência da carne, da concupiscência, Paulo chega agora, era como se ele estivesse dialogando com a sua própria alma. Ele diz assim, que diremos pois a estas coisas? Que coisas? Tudo que ele passou, tudo que ele tem passado, tudo que ele ainda vai passar. Que diremos pois a estas coisas? E ele diz, e ele complementa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E encerrando aqui essa última ideia de Paulo,
ele diz lá em Romanos, complementando, ele diz assim, 8, 38, 39, ele diz assim: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo. Diga comigo, que está em Cristo. Mais forte, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos selados, olha lá, nós temos um selo. Jesus um dia vai vir para nos buscar, e Ele vai encontrar esse selo na nossa vida, e nós vamos desfrutar desta eternidade com Ele, aleluia. Quando eu olho para o passado, quando eu olho para o futuro, eu não tenho medo. Agora não tem mais nenhuma acusação, não tem mais nenhuma condenação, não tem coisa ruim, porque agora, como diz essa criança, força, gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar nesta manhã, que essas lições, esses ensinos que estão sendo ministrados aqui nesta escola, possa na nossa vida fazer diferença. Nós não estamos aqui para simplesmente passar o nosso tempo, não. Nós estamos aqui para nós cada vez mais alicerçarmos, embasarmos. Quando eu olho para trás, eu vejo que a minha fé melhorou bastante. A minha fé já não é em coisas mais tão superficiais como era há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Mas a minha fé foi mudando, pegando consistência. Eu luto contra o pecado todos os dias, nos olhos, na mente, no coração. Mas eu luto, não luto mais sozinho. Antigamente eu lutava sozinho e perdia a maioria das batalhas. As pessoas dizem: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Está na Bíblia, pastor, mas não é verdade. A Bíblia não diz que você resistir ao diabo e ele fugirá de você. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que nós temos que fazer não é trocar tapa com o diabo, não. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos sujeitarmos a Deus. Aí nós seremos mais fortes. A nossa carne será mais frágil, será mais fraca, e nós vamos ser vitoriosos e vencedores na nossa vida. Nós não vamos poder nos envergonhar mais. Nós não teremos vergonha de nós mesmos mais. Nós não vamos ficar levantando, caindo, não. Nós vamos ter uma vida plena de caminhada espiritual. E as pessoas olharão para nós e verão o fruto que nós estamos dando. E elas quererão ser exatamente como nós estamos falando. Elas quererão ser também, porque nós estamos vivendo, ou estaremos vivendo, aquilo que nós pregamos. Feche os seus olhos, levante a sua mão. Amado Deus, te louvamos nesta manhã, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado aqui no nosso meio, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor continua sendo bom, Deus fiel, Deus verdadeiro. Ó Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos ajuda nas nossas batalhas. O Teu Espírito Santo nos direciona na nossa caminhada. O Teu Espírito Santo nos impulsiona nas nossas vontades de vencer, ó Pai. O Teu Espírito Santo é que nos dá uma direção segura, abre os nossos olhos. O Teu Espírito Santo é que nos faz caminhar junto com os vencedores, com os vitoriosos, ó Deus. Obrigado porque hoje nós não agradamos mais a carne, mas nós agradamos ao Senhor. Obrigado porque a nossa inclinação carnal
hoje ela tem um equilíbrio, tem um centro, porque o Senhor habita em nós, e por o Senhor habitar em nós, nós temos esse equilíbrio, ó Pai, que nos dá a força, a segurança, para nós podermos decidir o melhor para a nossa vida, e o melhor para nós é seguirmos ao Senhor, os teus ensinamentos, a tua palavra, os teus profetas, aquilo que o Senhor tem falado, tem ministrado a nós, a nossa consciência, os nossos sonhos que o Senhor tem dado, ó Pai. Obrigado pela tua palavra que traz libertação para a nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor, Salvador da nossa vida. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Pastor Roberto. Matar minha carne. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.